Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 16 de fevereiro de 2021 e este é o vídeo 41. Estamos dando sequência a uma série de estudos sobre as 7 dispensações. Nós já vimos no vídeo anterior definições de dispensação, vimos a dispensação da inocência e hoje vamos ver a dispensação da consciência, que é a segunda dispensação. Então nós vamos seguir esse roteiro. Palavra-chave, cada dispensação tem a palavra-chave, a duração da dispensação da consciência, a condição do homem durante esse período, a aliança adâmica e o final da dispensação da consciência. Então vamos lá. As 7 dispensações, consciência, que é a segunda dispensação. A palavra-chave é consciência. A humanidade tinha que se conduzir segundo as normas ditadas por sua consciência, já que agora tem consciência, do bem e do mal. A duração. Esta dispensação, segundo os estudiosos no assunto, ela durou 1656 anos. Ela foi da queda do homem até o dilúvio, ou seja, de Gênesis 3:7 a Gênesis 8:14. Lembrando que na dispensação da inocência, não é desconhecida a duração, não tem como calcular. A partir daí já se tem registros. Então vamos ver a condição do homem durante essa dispensação da consciência. Então a condição do homem em pecado. Então, pela queda, Adão e Eva adquiriram e transmitiram o conhecimento do bem e do mal. E essa transmissão chegou até nós, nos dias de hoje. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, nessa dispensação, o homem optou por fazer o mal. Vamos ver o que aconteceu com o livre-arbítrio. O homem ele foi prejudicado no espírito, alma e corpo. Lembrando que o homem ele é um ser tricotômico. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, nessa queda do homem, ele foi prejudicado no espírito, alma e corpo. Mas uma coisa reteve, que foi o livre-arbítrio, onde ele poderia escolher entre o bem e o mal. Então, isso aqui foi mantido. A gente viu, nos vídeos anteriores, que não tinha morte física e depois do pecado passou a existir. Ele tinha comunhão com Deus, Deus todo dia, virada do dia, vinha conversar com o homem, perdeu essa comunhão e etc. Vamos ver agora a comunhão interrompida. O homem perdeu a inocência e a pureza. Agora, o homem conhece na prática a diferença entre o bem e o mal. Ele a conhecia antes na teoria, quando Deus falou para Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na teoria ele conhecia, só que agora ele conhece na prática a diferença entre o bem e o mal. Mas isso não lhe traz vantagem alguma, pois perdeu a comunhão com Deus, que é o principal. Então ele conhece na prática a diferença entre o bem e o mal, só que perdeu a comunhão com Deus a partir do momento que eles desobedeceram. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, quando está com D minúsculo, está se referindo a Satanás. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, não aceitaram a Cristo, eles têm o entendimento cegado pelo inimigo das nossas almas. Então, quando fala de descrente, aqueles que não creem em Cristo, não creem em Deus. Então, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, aqueles que não creem em Deus, para que não vejam a luz do Evangelho. Então, o Evangelho é pregado, e ele não vê luz nenhuma, não vê vantagem nenhuma, e continuam cegos. Aliança adâmica. Em cada dispensação a gente vai ver que tem uma aliança, sendo que na dispensação da lei nós temos 3 alianças, mas a gente viu que na dispensação da inocência teve a aliança edênica, vem de Éden. E agora na dispensação da consciência nós temos a aliança adâmica, que vem de Adão. Então Gênesis de 3, de 15 a 21.
Eu vou ler esse trecho e a gente vai comentar um por um. Diz assim, Gênesis 3, 15 a 21. Eu vou começar do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó de todos os dias da tua vida. E comerás pó todos os dias da tua vida. O verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Até o 21, né? 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O 20. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então, até o 21 que eu li. Então, veja bem, o que diz essa aliança adâmica? Ela condiciona a vida do homem caído, ou seja, o que tem de permanecer até que, na dispensação do reino, ou seja, no milênio, a criação seja redimida. Então, vamos ver isso aqui em Romanos 19 até 21. 8, 19 a 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então isso aqui vai acontecer no milênio. Então a própria natureza vai ser restaurada. Agora 4.1. O homem, aqui eu estou dentro da aliança adâmica, o homem ficou responsável a praticar todo o bem conhecido e a abster-se do mal conhecido, porque ele agora conhece o bem e o mal, e aproximar-se de Deus por meio do sacrifício. Então veja bem, antes Deus vinha, conversava com o homem na viração do dia, tranquilo, sem sacrifício nenhum. Agora, só por meio do sacrifício é que ele pode aproximar-se de Deus. Por meio do sacrifício de sangue, em perspectiva à obra de Cristo. Aqui já apontava, já tipificava a morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício aqui, ó, que havia derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, na dispensação da inocência não haveria necessidade, porque não tinha pecado. Mas já que pecou, então essa dispensação da consciência o homem está em pecado, então tem que fazer sacrifício. Essa aliança foi a solução divina para o problema do pecado. Antes disso, não havia sacrifício pelo pecado. É óbvio, né? E é lógico, porque antes do homem pecar não tinha pecado, então não haveria necessidade de sacrifício. Deus proveu uma oferta pela qual o homem poderia reencontrar a comunhão com Deus. Essa provisão era o Cordeiro de Deus, Cristo, no caso Cristo, morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. E esse Cordeiro, ou seja, essa provisão, ela está tipificada também em Gênesis 3:21. Vamos ver esses dois versículos aqui. Então, olha só, Deus, ele providenciou uma oferta pela qual o homem poderia reencontrar a comunhão com Deus. Essa provisão era o Cordeiro de Deus. E João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui diz Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. E que está tipificada em Gênesis 3:21. Vamos ver então Apocalipse. A parte final, né, que é a parte C. Então,
Apocalipse 13, 8, a parte final. Livro da vida, ele vem contando lá, né? Livro da vida do Cordeiro, que é Cristo, que foi morto desde a criação do mundo. Uma outra versão do Almeida fala desde a fundação do mundo. Aqui eu estou usando a NVI. Então aqui diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a criação do mundo. E Gênesis 3:21, que já tipificava isso. Ó. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que significa isso? Se Deus fez roupas de pele, pele é de animais. Então quer dizer que Deus teve que sacrificar um animal. Tá? E com a pele dos animais ele cobriu a vergonha, cobriu a nudez, cobriu o pecado de Adão e Eva. Então, Cristo, quando Cristo morreu na cruz, né, derramou o seu sangue, ele fez isso para nos redimir do pecado, para cobrir o pecado, para cobrir a nossa vergonha, ou seja, para nos garantir a vida eterna. Uma vestimenta providenciada para que os primeiros pecadores, Adão e Eva, pudessem apresentar-se diante de Deus. Então, sem esta vestimenta, não poderia se apresentar. E para isso, um animal foi sacrificado. E esse animal aqui, Gênesis 3:21, já apontava para a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Vamos ver agora quais são os elementos da aliança adâmica. Então, na dispensação da consciência, tivemos esta aliança, aliança adâmica. Esse nome é adâmica, vem de Adão. Primeiro, a maldição da serpente, Gênesis 3:14, e que eu li. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera. Então aqui houve a maldição da serpente. Segundo elemento, a promessa do Redentor. Aqui é a primeira promessa messiânica, ou seja, a primeira promessa sobre o nascimento de Cristo. Gênesis 3:15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Então Deus falando para a serpente que era Satanás, né? Porém inimizade entre ti, ou seja, entre Satanás e a mulher, no caso Eva. Entre a sua semente e entre a tua semente, ou seja, a semente do Satanás, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, que é Cristo, te ferirá a cabeça. E tu, no caso Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que Cristo vai ferir a cabeça de Satanás, e Satanás vai perseguir a Cristo. Ele começou a perseguir, inclusive, a linhagem aqui, né, de Sete, depois veio Noé, depois veio Abraão, depois veio Sem, depois veio Judá, Davi, Cristo. Ele perseguiu toda essa turma para que não vingasse a semente da mulher, mas vingou. Cristo nasceu e Cristo esmagou a cabeça da serpente quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então aqui é a primeira profecia messiânica, em Gênesis 3:15. Outro elemento foi a mudança na condição da mulher, é o Gênesis 3:16. E para a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então não era para a mulher ter dor de parto, mas por causa da desobediência de Eva, então essa condição foi mudada. Então mudança na condição da mulher, e também ficou sujeita ao marido, né? Outro elemento, o trabalho do homem tornou-se cansativo. Ele era um trabalho leve e suave. Está lá em Gênesis 18:19. Então, por causa da maldição lançada sobre a terra, está lá no 17. Então, vamos ler o 17, 18 e 19 aqui. Ó. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias. Então agora o homem tem que trabalhar pesado. O 18, né? Vamos ver o 18. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então não tinha espinho e cardo antigamente, antes do pecado. Aí vem aqui, ó, o 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, do suor do teu rosto. Não era para a gente trabalhar tanto hoje, né?
Mas por causa do pecado de Adão, isso foi transmitido até a nossa geração, né? Então a gente tem que trabalhar bastante para poder, né, viver, para poder se alimentar. Outro elemento, a morte. O homem não era para morrer, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é eterno. Mas pelo pecado de Adão veio a morte física de Adão e de seu descendente, inclusive até nós hoje. Está lá em Gênesis 3,19. A morte espiritual está em Gênesis 2,17. E vamos ver esse 19. No sol teu comerás, assim, és pó e ao pó te tornarás. Aqui está falando da morte física, ou seja, ele morreu muito tempo depois, viveu ainda centenas de anos, mas a morte física veio e ele morreu. E a morte espiritual, ela está lá no Gênesis 2,17, aqui ó, mas da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Espiritualmente, ele morreu aqui, ó. Então a morte espiritual foi neste momento, no capítulo anterior, e a morte física veio depois. Ela foi estabelecida aqui em Gênesis 19, mas ele não morreu na hora, ele morreu depois, centenas de anos depois. Vamos ver o que mais tem aqui. O computador ficou lento, mas a gente vai. Assim, os descendentes de Sete, porque é o seguinte, Caim matou Abel, aí Deus providenciou o nascimento de Sete. Os descendentes de Sete, que é o filho de Caim, eles formaram uma geração de pessoas justas, era o justo. Só que eles casaram-se com os descendentes de Caim, que formavam uma geração de ímpios. Está lá em Gênesis 6,2. Os filhos de Deus, se referindo aqui aos descendentes de Sete, viram que as filhas dos homens, no caso aqui as filhas de Caim, eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então o que acontece? Misturou, né, a geração de justos com ímpios. Deus espera que o seu povo se mantenha separado do mal. O próprio apóstolo Paulo ele confirmou isso aqui, ó, já no Novo Testamento, 2 Coríntios 6, os versos 14 e 16 ao 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ou seja, a pessoa é crente, crê em Deus, crê em Jesus, casar com uma pessoa que é de outro credo religioso. Paulo não recomenda isso. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós que aceitamos Jesus somos templo do Espírito Santo. Então, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, Deus está conosco porque nós somos o templo do Deus vivo. Então, Paulo também recomenda, não vos ponha em julgo desigual. Ou seja, não faça também sociedade com ímpio. O homem falhou no teste que lhe foi apresentado nessa dispensação. Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A gente leu no começo. Mas o Senhor viu que nessa dispensação os pensamentos do homem eram só para o mal. Então, ó, as novas gerações, adotando os maus costumes das anteriores, fizeram com que toda a terra se corrompesse. Então, toda a terra onde havia uma pessoa estava corrompida. Após vários anos em que Noé avisou os conterrâneos, o castigo divino veio sobre eles. Foi sobre o dilúvio. Aqui eu vou fazer aqui uma pausa, o seguinte. Após vários anos que Noé avisou. Então, Noé ele pregou durante muitos anos. Há alguns estudiosos que dizem que ele pregou 120 anos, porque lá no verso 3, aqui de Gênesis 3, Deus fala que a vida do homem seria de 120 anos. E dali até o dilúvio deu 120 anos. Então eles falam que Noé pregou, mas a Bíblia não diz claramente que Noé pregou 120 anos. O fato é que ele pregou bastante tempo. Então ele pregou vários anos. As pessoas não acreditavam no que Noé estava falando. Inclusive, quando Noé estava construindo a arca, ele também pregava para os construtores, para os seus contratados, né, para os seus serventes. E o fato é que só Noé e a família dele entrou na arca. Significa que aquelas pessoas que construíram a arca, porque Noé não construiu sozinho, né, ele precisou de trabalhadores.
As próprias pessoas que trabalharam na construção não entraram, porque não acreditaram no que Noé estava pregando. Então, após vários anos em que Noé avisou aos conterrâneos, o castigo divino veio sobre eles. Gênesis 6, 7, parte A. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Então, Deus aqui já falou que iria destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Então, o dilúvio, aí Noé construiu a arca, né? O dilúvio veio e ele durou 40 dias. Então choveu 40 dias, 40 noites. E essas águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, ou seja, 5 meses. Está lá em Gênesis 7, 17 e 24. Somente 8 pessoas foram salvas, Noé e sua família. Então aqui lê-se Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 noras, seriam a esposa dos filhos. Então Noé, a esposa, aí tinha 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé, e a esposa dos 3 filhos, dá um total de 8. Você vê que nem os trabalhadores que ajudaram entraram, porque não acreditaram. Se tivessem acreditado, teriam entrado na arca. Então, com este juízo, Deus terminou a segunda prova a que o homem foi submetido. Encerra-se o século antediluviano. Então, o mundo está dividido em antedilúvio e pós-dilúvio. Então, aqui encerrou o século antediluviano. Quando fala século, não é 100 anos, tá? É o período antediluviano e o período pós-diluviano. Então, no antediluviano, nós tivemos 2 dispensações, a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Aí veio o dilúvio e começou uma nova dispensação. Então, Noé e sua família presenciaram tanto o bem como o mal, porque eles já viveram durante a dispensação da consciência, então ali já sabiam o bem e o mal. Só que eles escolheram o bem. Lembra do livre-arbítrio? Eles poderiam escolher o bem e o mal. Por ser obedientes à voz de Deus, eles foram responsáveis pela continuação da raça humana. Então Deus os salvou e através deles, ou seja, dessas 8 pessoas, ele deu sequência à história da humanidade. Olha aqui o dilúvio, aqui a arca que Noé construiu. Inclusive eu estive o ano passado, em março, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Lá tem uma réplica da arca de Noé em tamanho real. É uma obra gigantesca. Realmente Noé foi um grande arquiteto, um grande engenheiro. É lógico que Deus deu as medidas, né? Deus falou como ele tinha que fazer, deu as instruções, ele seguiu direitinho e deu certo. Então sempre que a gente segue direitinho as ordens de Deus, as coisas dão certo. Então está aqui a arca, né? Flutuando. Aqui as pessoas já tudo morrendo afogada, né? E quando via alguma pedra, alguma montanha, então as pessoas iam para lá. Só que a água chegou aqui também. E as pessoas morreram. Porque ele falou para Noé e sua família entrar na arca. Depois, o próprio Deus providenciou com que um casal, né, de cada espécie entrasse na arca, exceto aqueles que são da água, né? No caso, os peixes, os animais marinhos, ainda precisou porque estavam em casa, né? Estavam em casa. Mas por exemplo, os animais que não estavam na arca morreram também, junto com os homens. Ó, porque se Noé já levou um casal de elefante, ele levou só um casal, porque não ia caber tudo lá. Os outros morreram junto com os homens. Então eles iam, né, procurando algum lugar para se abrigar, mas depois, sinto muito, não teve jeito. Então aqui é o seguinte, nós temos aqui a eternidade passada, o novo céu e a nova terra, tá? Que é a eternidade futura. A gente viu a inocência, aí quando Adão e Eva pecaram, virou consciência. Aqui, essa aqui é um período desconhecido, mas um período bem curto, porque logo em seguida, logo depois da criação, eles pecaram, né? Aí entrou a consciência. Aqui o personagem aqui é Adão e Eva, aqui Adão e Eva continuam vivendo, mas aí apareceu Noé. Noé, no caso, ele pertenceu à dispensação da consciência e à dispensação do governo humano, porque ele foi o responsável por dar continuidade à raça humana. Então ele viveu aqui e viveu aqui. Sendo que quando teve o dilúvio aqui, ó, morreu todo mundo, menos Noé e sua família, total de 8, que deram início ao governo humano. Então, acabando o dilúvio, Deus chamou Noé, fez um pacto com ele e começou aqui a terceira dispensação, que a gente vai ver no vídeo seguinte. Então, hoje nós terminamos a dispensação da consciência. Então, vamos uma pequena conclusão.
A responsabilidade desta dispensação era o quê? Era o homem fazer o bem e escolher o que é reto. Qual foi o fracasso? Ele fez o mal. Ele, tendo livre-arbítrio, optou por fazer o mal. E qual foi o juízo? Foi o dilúvio. Lá na primeira dispensação da inocência, o juízo foi... Eles foram expulsos do jardim do Éden e foi estabelecida a morte física, a morte espiritual. Então, aqui foi o dilúvio, que exterminou toda a raça humana, exceto Noé e sua família. E com isso nós terminamos, então, a dispensação da consciência. Esse é o fim do vídeo 41. Se você gostou, deixa o seu like no YouTube. E se quiser ver este e outros vídeos que eu já postei, vá no YouTube e digite na barra de pesquisa Joel Martins da Silva SJC. Então lá vai ter este vídeo e outros 40 que eu já gravei e postei no YouTube. Então até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.